Bom, nós estamos com o ministro Ciro Gomes. Ministro, o senhor tem defendido um projeto nacional de desenvolvimento para um país com diferentes características e isso como é que vai ser colocado na prática? Na prática é o seguinte, primeiro a gente entender a doença. Faz 10 anos que o Brasil não cresce nada. 30 milhões de brasileiros nasceram e estão respirando um país sem crescer nada. Isso não quer dizer que o problema é Chico, Manuel, Maria, porque 10 anos é 6 de PT, 2 de Michel Temer, que o Lula botou, e 2 de Bolsonaro, que está agravando tudo, mas não pode dizer que foi ele o responsável por isso. E eu não falo isso para localizar senão o problema. Por que o país não cresce? Essa é a primeira grande pergunta. E aí, se a gente achar a pista, a gente começa a achar a solução. O Brasil não cresce por quê? 63 milhões e 700 mil famílias estão humilhadas com o nome sujo no SPC. Significa que o crédito que impulsiona o consumo das famílias está colapsado. O emprego o desemprego é o maior da história, a informalidade está deprimindo a renda. Então é preciso trabalhar nessas 3 áreas, começando por uma política pública que é a mais rápida, de ajudar as famílias a se livrar do endividamento através de uma reestruturação do crédito colapsado. Segundo, o endividamento empresarial recorde histórico. 6 milhões de empresas brasileiras, especialmente micro e pequenas, estão no Serasa, na antessala de quebrar. E isso significa o quê? Significa que o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, de novo, não é Chico, Manuel, Maria, ao longo dos 30 anos, cometeu a imprudência, para ficar numa palavra moderada, as pessoas dizem que eu sou bocão, mas olha aqui o que eu estou lhe dizendo, de concentrar na mão de apenas 5 bancos, 83% de todas as transações financeiras. Se acontecesse aqui na região, de 3 empresários controlarem todas as padarias, o que aconteceria com o preço do pão? Acabava a concorrência. Isso aconteceu no sistema financeiro brasileiro. Não tem concorrência e aí você impõe ao trabalhador e ao produtor brasileiro a maior taxa de juros do mundo. De maneira que a taxa de juros é maior do que o lucro médio dos negócios. É preciso correr para consertar isso. E aí tem os caminhos, desconcentrar o banco, mas tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco Sul, desse cartel, começar a competir pelo cliente, reduzindo as tarifas e as taxas de juros e renegociando a dívida dos empresários, especialmente o pequeno e médio, mediante a adesão a um programa de retomada do desenvolvimento. Terceira providência, o investimento público. O Brasil está com o pior investimento público da história. Só para você ter uma ideia, nós já chegamos em momentos de investir 3% do PIB. Hoje nós estamos investindo 0,75% do PIB. Significa o seguinte, que só para dar manutenção a nossa infraestrutura, as estradas, etc., nós precisamos de 2,5% do PIB. Então o Brasil está deteriorando a sua infraestrutura, tem 24 mil obras paradas, né? Mais de 20 milhões de famílias precisando de um teto para morar, e isso tem que ser retomado o investimento público. Como é que a gente faz isso? Consertando as contas do governo. Porque está assim, porque o governo tem uma disfuncionalidade que todo o dinheiro que aparece é para pagar juro. E todo o dinheiro que você quer reformar não deixam acontecer, e o Brasil tem um sistema de impostos absolutamente injusto, perverso, que determina que o pobre e a classe média, sem nem sequer ter o direito de saber, pague muito mais imposto proporcionalmente do que os super ricos. Isso é um caminho de consertar. E o quarto passo é uma retomada da indústria brasileira. Só para lhe dizer, do colapso do PT para cá, 30 mil indústrias foram fechadas no Brasil. 30 mil indústrias, nós estamos desesperados para catar uma indústria para vir para o interior do Ceará. Nós estamos falando aqui que nos últimos 8 anos, 30 mil indústrias fecharam. Por que fecharam? Porque a condição de produzir e empreender no Brasil é hostil, como eu lhe disse. Você tem os custos tributários, você tem o problema de energia, você tem problema de custo de transferência, mas você tem algumas coisas que são mais difíceis de explicar, mas é uma taxa de câmbio e uma taxa de juros absolutamente impossíveis de serem pagas por quem produz e trabalha. E o governo é o responsável por consertar isso também. A terceira via tem sido muito falada. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, tem feito críticas a Lula e tem feito também alguns esclarecimentos à população de que o Bolsonaro não chega no segundo turno. A terceira via, ele diz ainda que é viável. O que é que o ministro acha? Esse negócio de terceira via é uma espécie de preguiça mental da grande mídia de São Paulo e do Rio de Janeiro. Preguiça por quê? Porque eles estão apressadamente olhando aquilo que está acontecendo e estão querendo antecipar, como é natural o papel da imprensa, antecipar o futuro. Então a imprensa quer olhar o que está acontecendo hoje e no seu papel natural ela quer dizer, então o que vai acontecer é acolá. E o que é que está acontecendo de verdade no Brasil?
Você tem um presidente se desmoralizando, derretendo que nem um picolé no sol de Sobral, né, que é a minha cidade, né? Ontem nevou em Gramado, mas Sobral neva pouco, né? Então o presidente e o tribunal, Supremo Tribunal Federal, 5 anos depois, devolveu ao Lula os direitos políticos tirados dele. E o Lula imediatamente, não tem o menor compromisso com a verdade, diz assim: não, eu fui absolvido, eu fui inocentado. Isso é mentira do Lula. Ele não foi inocentado. O Supremo disse o seguinte: o processo foi conduzido de forma errada. O Sérgio Moro, em vez de ser juiz, se comportou como um verdadeiro algoz, como um acusador, e isso quer dizer que o processo tem que começar tudo de novo. Então, mas junto uma coisa com a outra. O presidente se desmoralizando e o Lula parecendo que foi inocentado de uma grande injustiça, imediatamente o fogo aparece, ou a luz. 2 anos antes da eleição, 5, 6 pesquisas todo mês. Sabe quanto é que custa uma pesquisa eleitoral? Entre 600 mil e 1 milhão de reais. Quem é que tem dinheiro e interesse para pagar todo mês 500 mil a 1 milhão de reais por uma pesquisa? Eu não sou. E aí tem a turma que quer então precipitar e obrigar o povo brasileiro a escolher ou com o fígado ou com o coração. O fígado é necessário, mas o ódio não. O coração é necessário, mas um afeto febril, inconsciente, não vão resolver o problema. O que é que eu estou dizendo? Nós não precisamos discutir o Brasil com ódio e paixão. Nós precisamos discutir o Brasil como na sua primeira pergunta. O que está acontecendo que o país não cresce mais? Por que tem 15 milhões de pessoas desempregadas? Por que 40 milhões de brasileiros estão obrigados a viver agora de bico, sem nenhuma proteção, nem sequer do salário mínimo, nem 13º, nem por acidente de trabalho, nem nada, que é o modo da história? O que está acontecendo com o Brasil, que era um dos países que mais crescia no mundo e agora só tem crise? E se a gente achar pista nesse debate, a gente vai achar saída. Na ocasião, um colega de imprensa questionou também o ministro Ciro Gomes, falando sobre o momento da pandemia e como equalizar esses problemas quando no país hoje tudo tem subido constantemente. Gasolina, carne, arroz, enfim. Veja, esse é um problema da má governança. Especialmente o jovem precisa ver no concreto, não é, que tudo isso é uma consequência da política. Por mal ou por bem, o preço do feijão, o preço do... Quer ver? Vamos pegar aqui o preço do óleo de soja. Como é que se explica que o óleo de soja, no país que mais produz soja no mundo, tenha subido 60%? E o salário mínimo hoje tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Quer entender? Para a gente, ao invés de fazer uma longa teoria, fazer um exemplo prático. O que acontece com o Brasil? Nossa moeda se desvalorizou, o dólar está muito forte, e aí o camarada que produz soja escolhe se vai vender em real ou se vai vender em dólar para o estrangeiro. E não tem conversa, meu irmão. O dólar lá em cima, o cara deixa o Brasil sem abastecimento e vai vender no estrangeiro. Quando falta produto, o preço sobe. Como é que os governos fazem isso? Ou com imposto de exportação, que não é o necessário no Brasil, ou administrando estoques reguladores. De novo, a política. O governo, sabendo que vai subir, compra e equaliza o preço aqui dentro. Isso com economia absoluta, não é para dar nada para ninguém, mas de maneira que quando houver excesso de oferta, o governo guarda. Quando houver escassez de oferta, o governo vende. Mal comparando é o que eu fiz quando fui governador do Ceará. Como é que acontece com um produtor rural de Senador Pompeu ou da região do Sertão Central? Chega no dia da safra, ele não tem capital, gastou o dinheiro que não tinha para fazer a roça, a broca, pagar um dia de trabalho de um colega ali e tal. E aí vem um atravessador, todo mundo vendendo feijão, vem um atravessador, mete a faca no peito dele e vende pelo preço mais vil que tiver. O que eu fazia? Entrava o governo comprando. Na hora que está uma super oferta, eu entrava comprando, garantia um preço mínimo, fiz uma distribuição de silo para você guardar. Estou dando exemplo prático do que a gente tem que fazer. E quando acontecia entre safra, que o preço começava a subir, eu vendia e o Estado ganhava dinheiro. Ou seja, eu protegi o agricultor, protegi o consumidor e não tinha prejuízo no Estado. Mas isso é política, né? Nós temos um idiota na presidência da República, um corrupto que está roubando em vacina. A turma acha que eu sou bocão. Pelo amor de Deus, roubar na vacina, roubar dinheiro público já é um crime de lesa pátria, porque num país que tem tanta gente passando fome. Mas você roubar na hora da pandemia, olha o que estão dizendo. Você foi discutir vacina, que os grandes laboratórios do mundo escolheram o Brasil como laboratório para se exibir. A Pfizer mandou 81 e-mails e o governo atrapalhou. E a gente pensando que era só incompetência, teimosia do Bolsonaro. Não era. O cara estava dando cobertura para a negada roubar. Um cabo da PM de Minas Gerais negociando vacina. Um bocado de general corrupto.
apodrecendo o bom nome do Exército Nacional, do Exército Brasileiro, corrupto. Isso é um governo desastrado. Eu não me movo por crenças, eu me movo pelas responsabilidades que eu acho que nós temos que ter. Então veja, o impeachment é uma pena, a única pena, para um presidente que comete crime de responsabilidade. Não é um remédio para você jogar contra o adversário político ou porque você não gosta do presidente, não é isso. É como se você fosse o juiz. Então fulano de tal fez um assalto, vamos assegurar ampla defesa, vamos pegar as testemunhas, as provas e tal, vamos fazer as perícias, vamos ver as câmeras de coisa. Cometeu o assalto, tem que pagar. Pois mal comparando, o presidente da República cometeu ou não cometeu crime de responsabilidade? Cometeu 23. Eu sou signatário de 3 pedidos de impeachment e sou professor de Direito. Eu tenho responsabilidade com isso e pretendo um dia servir ao Brasil como presidente e não vou ser irresponsável de dizer que o impeachment é um mecanismo para a gente ficar usando como quem usa uma camisa nova. Não é. Porém, eu posso provar que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Porém, o julgamento é um juiz? Não é. Esse é um crime cujo julgamento é político. E o Bolsonaro, sabendo disso, o que ele está fazendo? Se vendeu completamente, entregou o Brasil aos corruptos, que ele tanto denunciava para se eleger. A mesma gente que estava com o Lula está com ele agora. Percebe? A mesma gente que estava no escândalo do Mensalão, no escândalo do Petrolão, é a mesma gente que vai afundar o Bolsonaro, porque já afundou o Collor, afundou a Dilma. Percebe? No Brasil muda tudo para não mudar nada, só muda a perfumaria. E essa é a grande tarefa. Vai dar resultado? Duvido. Duvido por quê? Porque o Renan Calheiros não é propriamente um cara comprometido com a decência. Né? Tudo bem, ele pode estar servindo a causa boa do Brasil hoje e tal. Mas eu tenho muita dúvida de achar que o Brasil vai ser moralizado por uma pessoa com a biografia do Renan Calheiros. Duvido bastante. Depois você tem o seguinte, o relatório, supondo, né, que eu morro da língua, tomara que eu morro da língua, isso é um relatório sério, mostrando só as provas, as evidências, esse relatório vai cair na mão de quem? Da Procuradoria da República. Todo mundo viu que o Bolsonaro nomeou de novo agora o Procurador da República, que na verdade virou engavetador-geral da República, está lá para cobertar os crimes do Bolsonaro e da quadrilha que governa o Brasil, inclusive a família do Bolsonaro. Então, vai dar em quê? Pizza. Agora, entretanto, nesse momento ela está prestando um grande serviço, está mostrando ao povo, em tempo real, como é que se assaltam os cofres do Brasil, inclusive na hora que 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil pessoas morreram. O senhor falou de vacina. E onde é que foram parar os 170 milhões que o seu partido, o PDT, bilhões que o seu partido, o PDT, através do deputado Mauro Filho, conseguiu colocar para que o governo utilizasse justamente nesta pandemia? Eu te agradeço a pergunta e vou explicar para os seus espectadores. A gente critica, mas assume no mesmo passo a responsabilidade de propor saídas. Então eu dizia, como digo, que não é possível que a gente proteja o povo brasileiro nessa crise sanitária e econômica e social sempre garantir o socorro emergencial até 80% do povo estar vacinado, quando aí sim a gente pode anunciar o fim desse ciclo da pandemia. Antes disso, a pandemia está aí, pronta para pegar a gente de volta numa terceira onda, quarta onda, enquanto a gente não vacinar todo mundo. E para fazer isso, a gente precisa garantir que o trabalhador e o empresário tenham socorro para sobreviver e atravessar as consequências do isolamento social, das máscaras que a gente tem que usar, das reuniões do comércio, dos eventos, etc., que é um sacrifício para todo mundo, inclusive respirar por trás da máscara. Mas veja, o que nós fizemos? Propusemos isso, a manter o socorro emergencial de R$600 até atingirmos 80%, e, como eu conheço muito o ramo, e o Mauro Benevides Filho não é meu braço direito, é meu cérebro. É o deputado mais qualificado do Brasil, é o maior especialista em finanças públicas do país. Localizamos, graças ao talento dele, 170 bilhões de reais de fundos setoriais que não podiam ser desviados para nada, já estavam contabilizados como gasto e que estavam ali parados. Imagina, o país precisando de dinheiro. Fizemos a lei, foi aprovada a lei. Pronto, agora nós garantimos que aquilo que nós pedimos, que era dar os R$600 para todo mundo até estar todo mundo vacinado, está aqui o dinheiro que a gente arrumou. O que é que eles fizeram? Pegaram o dinheiro e deram o checho no povo e entregaram para os especuladores da dívida pública. Ciro Gomes também falou sobre a sucessão estadual. A sucessão estadual cearense será liderada pelo governador Camilo Santana, que tem a nossa irrestrita confiança. Faz um governo extraordinário, é o melhor governador do Brasil, e o que está em disputa não é um projeto meu ou de quem quer que seja, está em disputa sim, se esse modelo
que hoje é citado como exemplo em educação, nós estamos aqui na Escola Profissional de Tempo Integral, que é citado como modelo de gestão da saúde, que tem dificuldades na segurança, porque uma parte da polícia do Ceará foi transformada num partido político, todo mundo sabe do que eu estou falando. Se a gente quer que continue isso com os aperfeiçoamentos necessários, hoje a gente quer entregar o estado do Ceará para um amador que nunca administrou um pé de bodega dos pequenos e que vive da lambança de nunca dar um dia de serviço a ninguém. Essa é a discussão. E eu tenho certeza, com a fé que eu tenho em Deus, de que o povo do Ceará será iluminado e saberá escolher o seu caminho. E Dória, sinalizou que ia conversar com o senhor. Olha, para ajudar o Brasil, eu estou disponível para conversar com qualquer pessoa mesmo. Eu tenho já uma trajetória, conheço os agentes públicos do Brasil todos, né? Sou amigo de pessoas que você não suspeita, por exemplo, fui colega do Ciro Nogueira, que está aí no noticiário, né? Somos amigos há muitos anos, enfim, e temos discordância, e isso me permite responder a sua pergunta. Qual é o sentido da minha conversa com o Dória? Nós vamos conversar sobre o quê? Vamos conversar sobre um novo projeto nacional para o Brasil? Qual é a intenção dele? Qual é o projeto que ele tem para o país? Porque eu tenho um conjunto de ideias, e as minhas ideias, todas elas são descartáveis se outra ideia melhor aparecer. Portanto, aqui está a minha base. Quer conversar? Quero. Vamos botar o Brasil na mesa, eu vou dizer o que é que eu acho que está acontecendo, eu vou dizer que eu acho o Bolsonaro uma tragédia e acho que a volta ao passado também é uma tragédia, e que é preciso construir um novo caminho concreto, não de lambança, de conversa fiada e tal, mas um novo projeto mesmo que retome o desenvolvimento brasileiro.